Opa, nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre dieta low carb. Tudo bem? Que é Rodrigo Polesso, o defensor das verdades sobre emagrecimento, sobre nutrição, sobre estilo de vida saudável, e hoje eu quero falar para você sobre a tão famosa agora no momento dieta low carb, a dieta do baixo carboidrato. Aí você pode perguntar, Rodrigo, você vai falar de dieta? Bom, se você acompanha meu trabalho já, você sabe que eu não defendo dieta, e isso é verdade, eu defendo estilo de vida. Mas eu vou falar mais sobre estilo de vida no final desse vídeo. Até então, eu acho que você, até lá, na verdade, eu acho que você merece saber um pouco mais sobre as verdades, sobre o que é essa dieta low carb aí, qual a maneira correta de fazer, quais os benefícios e os alertas que você precisa ter em mente. Primeiro, definição, o que é dieta low carb? Low carb significa low carbohydrate, ou seja, baixo carboidrato. Baixo carboidrato comparado ao que a gente faz hoje. Existem 3 macronutrientes, na verdade, proteína, gordura e carboidrato. Hoje, na dieta normal ocidental, a gente come muito carboidrato, a maior parte das calorias da nossa alimentação vem de carboidrato. Então, a dieta low carb faz o quê? Faz com que você reduza a quantidade que você come de carboidrato. Perceba, reduza, não zere a quantidade, reduza a quantidade, de forma que ela não seja mais a maior parte da sua alimentação. Por isso a gente chama de baixo carboidrato. Agora, a definição do que é baixo carboidrato varia muito de acordo com a filosofia, né, que a pessoa tem, profissional, etc. Não existe o livro universal do low carb, né? Então algumas pessoas acham que o low carb é quando você come menos de 100 gramas de carboidratos por dia, outros 50 gramas, depende. A questão é, não é mais o macronutriente predominante da sua dieta. E já um dos primeiros erros que a maioria das pessoas cometem quando estão se alimentando, tentando fazer low carb, é realmente não dar importância ao tipo de alimento que ela está comendo, a qualidade do alimento. Ela imagina que só por ser low carb, esse alimento é saudável, o que é uma falsa ideia, não é verdade? A base da alimentação low carb, assim como da paleo ou da alimentação forte que eu falo, é realmente alimentos de verdade. Seja low carb, seja paleo, ou seja alimentação forte, que abrange tudo isso, a ideia é que você baseie a sua alimentação, pelo menos a grande maioria dos alimentos que você come, em alimentos de verdade, não em toxinas, não em processados, não em refinados, não em açucarados, não em modificados, certo? Isso precisa estar entendido desde o começo. Agora, o que é engraçado é ver tanta gente preocupada por aí. Ah, será que a dieta low carb é saudável? E eu vou te falar mais sobre isso agora. Mas antes de falar, se você gosta desse tipo de assunto, né, emagrecimento, saúde, boa forma, estilo de vida saudável, já aproveita e segue esse canal, já dá um like, já segue esse canal, porque toda semana eu posto um vídeo novo com conteúdo aqui poderoso para você absorver e implantar no seu estilo de vida. Agora, quando a gente pensa em dieta low carb, ao invés de dizer low carb, a gente pode falar da seguinte forma: será que uma alimentação que é baseada em alimentos de verdade, em carnes, gorduras boas, legumes, folhas de qualidade, será que uma alimentação que foca nesses alimentos, peixes, né? E é reduzida em refinados, processados, açucarados e modificados, será que uma alimentação dessa é saudável? Isso passa a ser uma pergunta meio besta, né? É óbvio que é saudável. Mas claro que quando a gente usa rótulo e põe dieta no nome, sempre levanta a bandeira vermelha, né? Será que é saudável mesmo? Afinal, a grande maioria das filosofias por aí estão simplesmente erradas. E como você sabe, eu não gosto de contar com achismo, eu gosto de contar com a boa ciência nutricional. E a pergunta agora é: será que a ciência já testou a dieta low carb, a filosofia da dieta low carb, contra a filosofia corrente da dieta low fat, que é baixa em gordura, que é recomendada pela grande maioria dos profissionais por aí? A resposta é sim, a ciência já testou isso. E agora eu vou compartilhar com você os resultados disso aí. Mas antes, só pra gente fechar esse assunto do será que é saudável uma alimentação assim, imagine o seguinte: será que esses alimentos aqui são tóxicos para o nosso corpo? Esses alimentos que sempre existiram na natureza? Ou será que esses outros alimentos aqui criados pela madrasta indústria que são saudáveis e estão ajudando a gente? Quando a gente compara esses alimentos de verdade aqui com esses alimentos, eu acho que não fica muita dúvida na nossa cabeça quais são os mais saudáveis. Pelo menos não deveria ficar dúvida na tua cabeça. Agora, falando da ciência que eu prometi para você, sim, já testaram isso cientificamente, já compararam a ideia de uma dieta mais baixa, reduzida em carboidrato, com uma dieta low fat, baixa em gordura e mais rica em carboidratos, mais rica em grãos integrais, etc. Como eu disse, como a maioria dos profissionais acredita ser mais saudável por aí. Já compararam isso, mas não foi uma vez, nem 2 vezes, nem 5 vezes, nem 10 vezes. Na verdade, 29 vezes se compararam essas duas dietas
em ensaios clínicos randomizados de qualidade, que é o gold standard, é o nível mais de qualidade de estudos científicos hoje. Ou seja, fizeram 29 estudos significativos comparando-se uma filosofia mais baixa em carboidrato com a mais baixa em gordura. 29. E adivinha qual foi o resultado? 29-0. É isso mesmo. Toda vez que se comparou a dieta, não a dieta low carb, a filosofia low carb ganhou da filosofia de baixa gordura. Isso testado em alto nível de evidência científica. Imagine se fosse um jogo de futebol e o teu time ganhasse de 29-0. É uma matada e isso é a ciência comprovando. Então acho que não tem dúvida nenhuma aqui do que é saudável, que a dieta mais reduzida em carboidratos é benéfica tanto para a perda de peso quanto para melhorias de marcadores de saúde e também de síndrome metabólica. Agora, uma coisa interessante de se pensar é por que a dieta low carb é tão benéfica, principalmente para as pessoas que estão acima do peso ou com problemas metabólicos. É porque a gente vive numa era de intoxicação por carboidratos. A gente vive num mundo de extremo excesso de consumo de carboidratos. A gente come uma dieta hoje em dia extremamente exagerada em carboidratos, né? Então a gente desenvolve resistência à insulina, por exemplo, como resultado desse excesso de açúcares, carboidratos, etc. Então a gente, quando resolve esse aspecto, quando a gente reduz a quantidade dessa carga de consumo de carboidrato, nosso corpo tende a nos dar os benefícios quando a gente conserta essa causa do problema, né? A gente começa a perder peso, a gente começa a sentir melhor, os marcadores de saúde começam a melhorar também. Então é basicamente por isso que as pessoas têm tanto resultado hoje em dia, porque a gente vive numa época de intoxicação de excesso de carboidrato. Então quando a gente reduz isso e melhora a qualidade da alimentação, a gente quase imediatamente já vê resultados benéficos. Inclusive quando você olha os gráficos, por exemplo, de estatística de obesidade, por exemplo, esse gráfico aqui dos Estados Unidos, e você vê exatamente o seguinte, que esse aumento exagerado no número de obesos, de obesidade, e também outras doenças, na verdade, como diabetes, etc., eles coincidem com o ponto de virada nas diretrizes alimentares, nesse caso, americanas. O que aconteceu? Pode ver que nesse gráfico tem um ponto de inflexão ali, um ponto que chegou, que o gráfico deu um salto e começou a aumentar muito o número de obesos, relativo até o número de obesos, não só absoluto, né? E o que aconteceu? Exatamente nessa época foi quando os Estados Unidos, pela primeira vez, chegou para o público, para a população inteira e falou assim, ó, essas são as diretrizes alimentares oficiais americanas e adivinha o que elas propõem? Elas propõem uma alimentação baixa em quê? Gorduras e alta em quê? Carboidratos, ou seja, é o exato oposto da dieta low carb. E a gente vê no que deu, né? Saltaram os níveis de obesidade, de diabetes, de obesidade mórbida, de câncer, de Alzheimer, de autismo, um monte de coisa piorou e tá piorando ainda. Então é óbvio que o que a gente está fazendo hoje não está funcionando. E agora, bem recentemente, eu fui na conferência de 4 dias na Califórnia, em San Diego, chamada Low Carb USA, onde muitos palestrantes lá passaram os dias lá compartilhando os melhores achados da ciência, a opinião deles. E o Dr. Andreas Eenfeldt, sueco, ele compartilhou os seguintes números que são interessantes a gente pensar também nesse aspecto de estatística, né? Nos Estados Unidos, em 1985, o máximo de obesidade nos estados mais gordos era de 10%. Hoje, somente 30 anos depois, é de 35%, mais que triplicou o número de obesidade em menos de 3 décadas, ou em 3 décadas, né? Em 1985, tinham 30 milhões de diabéticos no mundo. Em 2016, tem 422 milhões de diabéticos no mundo e a projeção para 2040 é de 642 milhões de diabéticos no mundo. Imagina que absurdo isso. Esse é absurdo. Antigamente, diabetes era uma doença rara. Não é uma doença muito antiga, não. Existe há pouco tempo, considerando a idade, né, a evolução da medicina e da humanidade. E antigamente era inexistente a diabetes em crianças, por exemplo, né? Tanto que o nome da diabetes era Adult Onset Diabetes, ou seja, era uma diabetes que acontece em adultos, não existia diabetes em crianças, hoje é comum de achar em crianças. Então é óbvio que o nosso estilo de vida de hoje está colaborando para tudo isso, não há dúvidas, as provas estão em todos os lugares. Então a gente viu no gráfico aqui que a partir daquele momento saltou o número de obesidade em estatística nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, porque o mundo inteiro tende a copiar um pouco o que os outros países fazem, principalmente os Estados Unidos, e o Brasil não é exceção. Então o que aconteceu nesse período aí? Será que as pessoas começaram a comer mais carne ou menos carne? Será que as pessoas começaram a comer mais manteiga ou menos manteiga, né? Mais margarina, né?
Será que as pessoas começaram a comer mais banha de porco ou menos banha de porco? Mais sal ou menos sal? Mais açúcar ou menos açúcar? Mais farináceos e grãos integrais ou menos? Exato, as pessoas seguiram as diretrizes alimentares. As pessoas foram bem bonzinhas, né? Bem boazinhas, boas alunas, né? E começaram a seguir as diretrizes que o governo passou, ou seja, diminuindo o consumo de gordura, comendo menos carne, menos colesterol, menos gordura, né? E aumentando o consumo de açúcares, carboidratos refinados, grãos integrais, etc. Óleos vegetais e diminuindo o consumo de gorduras boas, como manteiga, banha de porco, etc. O que aconteceu? Tá aí no gráfico. Agora, novamente, vamos trazer a foto aqui da alimentação saudável. Será que é essa mesma alimentação baseada em alimentos de verdade, criados pela mãe natureza, que está causando todos esses problemas? Ou será que são esses alimentos refinados, industrializados, criados pela madrasta indústria que está causando todos esses problemas? Eu acho que a resposta é óbvia, ou pelo menos deveria ser óbvia, né? E outra coisa chocante também, né? Desde quando que abrir uma pessoa cirurgicamente e desviar o intestino dela ou ainda reduzir o tamanho do estômago, a faca é algo natural, né? Em que ponto chegamos que as pessoas estão fazendo isso, abrindo e dilacerando o corpo, ao invés de cuidar, de se ajustar ao estilo de vida alimentar? Como que isso é normal e se comer estes alimentos aqui reais não é normal? Então vamos lá, a pergunta que não quer calar, né? Até porque você deve ter concordado, viu que a ciência mostra aí conclusivamente que a filosofia low carb é melhor que a low fat, então você deve estar perguntando, então como fazer low carb? Primeiro, a minha resposta é a seguinte: fazer low carb não como dieta, mas como estilo de vida. Como você ajustar um estilo de vida, construir um estilo de vida para que você possa perder o peso que quer perder e manter ele para sempre. Isso não se faz com dieta, né? Que nem macaco pulando de galho em galho, pessoas pulando dieta em dieta, sempre tentando algo novo. Não, por que não adaptar e criar um estilo de vida saudável para você? E é isso que eu defendo, como falei no começo do vídeo. Eu defendo um estilo de vida. O estilo de vida é aquilo que você vive para sempre e precisa ser bom, saudável, saboroso, né, flexível, dinâmico. Tudo que uma dieta não é, né? Sofrível, temporário, então não dá resultado, tudo coisa ruim. Basicamente a filosofia da alimentação low carb é você diminuir a quantidade de carboidratos que você come, retirando os refinados, processados e açúcares e substituindo eles por legumes, folhas, né, carboidratos e baixo índice glicêmico, aumentando o consumo de proteínas de qualidade e gordura de qualidade. É basicamente essa a filosofia, é muito simples. Só que apesar de ser simples, muita gente acaba tentando começar e cometendo erros muito comuns, acabando não tendo resultado, acabando sofrendo, porque realmente tenta fazer as coisas sem entender mais sobre isso, sem pesquisar mais a fundo, né? Não se enganar com a simplicidade e de fato aprender o que é para poder fazer corretamente e obter os resultados que quer. Então existem muitas estratégias e dicas técnicas que podem ajudar uma pessoa que quer começar a fazer isso a começar a fazer de forma correta. E se o teu objetivo é emagrecimento, eu acho que a estratégia mais poderosa para se emagrecer, de acordo com o que a ciência mostra conclusivamente, é a prática de uma dieta mais low carb, mais baixa em carboidratos, só que feita de forma correta. Então são três grandes pilares de uma estratégia, ou da estratégia mais poderosa para emagrecimento hoje, de acordo com o que a ciência comprova, ok? São basicamente a alimentação forte, a filosofia alimentar que eu divulgo, e no caso do emagrecimento é uma alimentação forte, mais otimizada em carboidratos, ou seja, mais reduzida em carboidratos, de forma correta. Depois, o segundo pilar é o que? É a prática correta, incremental e estratégica de um protocolo de jejum intermitente no seu dia a dia, de forma correta, depois da aplicação da alimentação forte. E por último, na verdade, a densidade nutricional. É focar nos alimentos estratégicos que têm mais densidade nutricional. Por quê? Porque eles satisfazem melhor, eles satisfazem mais, eles colaboram mais para fortalecer a sua saúde, te manter mais saciado também. Porque tem um grande mito, as pessoas acham que precisa emagrecer para ficar saudável. Não, você precisa ficar saudável para poder emagrecer. É por isso que o foco inicial precisa ser a alimentação forte e a densidade nutricional. Depois, implementação estratégica e correta do jejum intermitente. Essa estratégia, na minha opinião, e na opinião da ciência, né, de profissionais que fazem isso também, como o Dr. Jason Fung, que eu entrevistei recentemente aqui no Canadá, é a estratégia mais poderosa para emagrecimento saudável. E não é por nada que essa estratégia de 3 partes é justamente a base, é o código alimentar do meu programa, Código Emagrecer de Vez, que eu falo aqui basicamente em todo vídeo, né? Porque realmente funciona. Então, se você tem interesse em seguir esse processo, não gastar muito tempo talvez aprendendo, lendo, se capacitando por aí e quer seguir algo que já é testado e dá resultado nas pessoas, né? Comprovadamente,
passo a passo, é um programa de 3 fases, baseado exatamente nesses 3 pontos que eu falei, e você pode ver mais sobre ele acessando aí código emagrecerdevez.com.br. Eu acho que você vai gostar do que você vai ver lá e pode obter talvez os melhores resultados que você já viu na sua vida de emagrecimento, porque a gente aplica ciência e não achismo para você obtê-los, não é verdade? Então é isso aí, eu espero ter ficado claro para você o que é dieta low carb. Vamos lá, resumindo: dieta low carb, baixa em carboidratos, não zero em carboidratos, baixa, ou seja, você retira açúcares, bebidas adoçadas, refinados, processados, sim, o pãozinho significa isso também, tá? E você prioriza carnes, peixes, gorduras de qualidade, você reduz bastante os industrializados, né, que eu chamo de substâncias comestíveis, e começa a priorizar uma alimentação de verdade, uma alimentação forte. É basicamente isso em essência. É saudável, não é saudável? Sim, é muito saudável. Por quê? Porque a ciência já testou isso e continua testando. Até agora foram 29 ensaios clínicos randomizados significantes que compararam as duas dietas, dieta baixa carboidrato com a dieta baixa gordura de hoje. E a vitória foi até vergonhosa, na verdade, é tão fácil que foi a vitória. Foi 29-0. 29 estudos mostraram benefícios maiores na dieta baixa carboidrato. Então é saudável, né? É saudável, é baseado em alimentos de verdade e basicamente não tem muita contraindicação pelo que eu vejo aí, mas sempre lembre-se, antes de você aplicar modificados do estilo de vida saudável, eu sempre sugiro que você ache um profissional competente para te guiar e te ajudar, né? Afinal, nossa saúde é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, não é verdade? É isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Siga esse canal, se você não seguiu ainda, espalhe essa mensagem, muita gente pode se beneficiar. E novamente, se você quer emagrecer de forma correta, eu sugiro para você fortemente que você acesse agora no final do vídeo código emagrecerdevez.com.br e a sua vida pode se transformar daqui para frente. Um grande abraço para você, obrigado pelo seu tempo, até mais.